E aí, minha gente, outra sexta-feira com as nossas crenças. Já estamos no 12º episódio com a 23ª crença e a 24ª crença. São 28 crenças e estamos bem no final. Eu espero que, se você não assistiu às outras anteriores, você veja os vídeos anteriores e não esqueça de ver esse vídeo e os outros que virão, tá bom? Eu conto com você para o estudo da Bíblia e o estudo das crenças da Igreja Adventista. Se você quiser se tornar um adventista, você procura uma igreja adventista mais perto da sua casa. Tem um site que tem Encontre uma Igreja, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o casamento e a família, né? Todo mundo gosta de casamento, todo mundo gosta de família. Família é uma coisa instituída por Deus. O casamento é uma instituição sagrada. Foi instituída por Deus lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi estabelecido o casamento. E ele foi confirmado por Jesus como união vitalícia. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi numas bodas em Caná da Galileia. E lá ele multiplicou e transformou a água em vinho. Então, mostrando que o casamento é um compromisso tanto com Deus quanto com o cônjuge. E é uma união vitalícia. Não deve ser uma união assumida por pouco tempo e não dá certo e separar. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso porque eu sou divorciada, mas eu creio que o casamento é uma instituição de Deus, divina, e deveria ser feito tudo para não dissolver o casamento. Tanto é que eu tenho várias amigas que estavam com problemas no casamento e falaram que iam se separar, e eu falei que não, né? Que não, e que é muito ruim ser separada, muito ruim a pessoa viver sozinha, né? E quando Jesus, o Espírito Santo criou o homem, eles criaram o homem, a divindade criou o homem, e o homem, ele deu o nome a todos os animais, e ele percebeu que todos tinham uma companheira. E ele olhou e viu que não estava certo, ele precisava de uma companheira. Se vocês quiserem ver isso, tem Gênesis 2. Então, Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, ele dormiu, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, quer dizer, uma pessoa do mesmo nível, que seja para ele um prazer, que ele seja idônea. E Deus criou Eva da costela de Adão. Nem foi da cabeça nem dos pés, foi do meio, para serem iguais e um ajudar ao outro. E eu escolhi para esse estudo desse vídeo Gênesis 2, que eu já falei, só que eu escolhi o verso 24. Diz o seguinte: quando Adão acordou do sono, que olhou e viu Eva, aí no verso 23 ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, olha o verso que eu escolhi. Deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, tornando-se uma só carne. Então, gente, isso é um conselho agora para os pais, para as mães, que os filhos casaram e eles se acham um pouco... meu filho não me dá muita atenção. Gente, quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. Não significa que a gente não honre, que a gente não ajude, que a gente não esteja presente em certas ocasiões. Mas deixa-se o pai e a mãe para viver uma só carne com o marido, com a esposa. Então, às vezes a gente sente falta dos nossos filhos que são casados, mas a gente tem que entender que isso é um conceito bíblico, né? Eles deixam a casa paterna, mas eles vêm nos visitar, eles nos ajudam, prestam socorro. Por exemplo, eu
vou... Até essa semana uma pessoa me perguntou, e se você fosse casada, você ia? Aí era diferente, né? Se eu fosse casada ainda, talvez eu não fosse cuidar da minha mãe, eu cuidasse de outra maneira, mandando dinheiro para uma cuidadora. Mas como eu sou divorciada, eu posso ir, né? Então, há casos e casos. Então, a gente, às vezes, tem que deixar um parente, um marido, os filhos e cuidar dos pais. Mas, geralmente, os filhos abandonam os pais, mas não no fato de abandonar, de rejeitar, de jogar fora. Mas eles saem de casa, esse é um conceito bíblico, tá? E a Bíblia também diz que é bom que os dois sejam da mesma religião, para não ser uma coisa, né? Um vai para a igreja no sábado, o outro vai para o jogo de futebol. Aí no domingo um vai para a igreja e o outro quer ir pro shopping. Então, assim, é bom que os dois sejam da mesma religião, tá bom? Agora vamos para o ministério de Cristo no santuário celestial, que é a crença número 24. No céu há um santuário, como tinha aqui e foi feito por Moisés, lá no deserto, no tabernáculo, e depois por Salomão, um templo lá em Jerusalém. No céu também tem um santuário. E Jesus não completou a sua obra. Ele, depois que morreu, ele subiu ao céu e está no santuário intercedendo por nós e praticando a função de advogado. Eu vou ler aqui que no céu há um verdadeiro santuário. É um tabernáculo que o Senhor erigiu e não os homens. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício, oferecido uma vez por todas na cruz, né? Ele já ofereceu o sacrifício uma vez, mas ele continua lá intercedendo por nós. Por ocasião de sua ascensão, ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório, o qual era prefigurado pela obra do sumo sacerdote no lugar santo do santuário terrestre. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai ficar aqui na descrição do vídeo outras passagens. Mas eu quero falar com vocês uma passagem que tem em Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o que é isso? Feito a purificação dos pecados. Depois que ele morreu na cruz, né? Ele fez essa purificação dos pecados e sentou-se à direita da majestade dos céus. Quem é a majestade dos céus? Deus. Então, Jesus sentou-se lá e em 1 João 2:1 diz o seguinte, diz a função de Jesus lá. Filhinhos meus, 1 João 2:1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, está explicado a majestade dos céus quem é, que é Deus junto ao Pai. E Jesus é o nosso intercessor. O que é que o intercessor faz? Ele advoga, ele defende. Então, hoje, Jesus é nosso advogado. E ele está lá dizendo, Pai, meu sangue, eu dei meu sangue por Aide, eu dei meu sangue por Francisca, eu dei meu sangue por Sani, eu dei meu sangue por Mariinha, eu dei meu sangue por Aitimécia, eu dei meu sangue por todos. E quando os nomes vão passando, ele vai clamando a Deus que faça justiça, mas também a misericórdia por todos nós. E João diz, eu não quero que vocês pequem, né? Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então Jesus é o nosso grande intercessor, mas ele vai voltar um dia como juiz. E na hora que ele voltar como juiz, aí não vai ter mais intercessão. Eu não sei se eu já contei para vocês a história de um menino que ele fez umas coisas erradas na rua e o advogado o defendeu e ele foi solto. Mais tarde, anos depois, o mesmo menino estava sendo julgado novamente. E ele olhou e reconheceu que era aquele seu advogado. Mas aí ele disse,
Senhor, lembra que o Senhor um dia me defendeu? Ele falou, antes eu era teu advogado, agora eu sou o teu juiz. Então vamos aproveitar enquanto Jesus é nosso advogado, né? Porque depois ele vem como juiz e vai fazer justiça na terra. Então que eu e você sejamos absolvidos e nós possamos ser encontrados sem falta, mesmo apesar de termos sido pecadores, mas que nossos pecados possam ser perdoados pelo sangue de Cristo e possamos abandonar o pecado para que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Então, até sexta-feira com mais um episódio da série Nossas Crenças.